Amado povo de Deus, filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, sede da obra Evangelizar é Preciso. É com grande alegria que nos deparamos com a riqueza, os detalhes desses textos bíblicos, que começa no Antigo Testamento com um chamado, o chamado de Samuel. Depois, na segunda leitura, São Paulo falando aos Coríntios de uma vida santa e um templo no Espírito de Deus. E João, São João apóstolo, evangelista, nos contando os primeiros encontros com o Mestre. Pois é, eu diria que hoje a mensagem que deve ficar no coração de cada um de nós, já no início deste sermão: vinde e vede, e depois de experimentar, anunciai. Vinde e experimentai Jesus. Meus irmãos, mais do que nunca a fé em Jesus Cristo é fruto de um encontro e de uma experiência. Comigo foi, e muito cedo, na minha família católica, no meu pai Antônio Manzotti, minha mãe Persília, meus irmãos, e foi muito cedo a decisão de pensar ir para um seminário. 23 anos na vida sacerdotal. Em nada eu tinha as certezas absolutas, porque com 12 anos não se tem, mas é um convite, uma inquietação na alma, é um desassossego, mas ao mesmo tempo um desassossego seguro, algo bom que todos nós deveríamos ter coragem de escutar e arriscar em Deus. Eu diria que bendita a hora que eu escrevi aquela carta dizendo que queria ir para um seminário. Bendita a inspiração divina e os exemplos que eu tive, quer na família, quer do pároco local, que me colocou esse desejo de ir para o seminário. Bendita a hora que eu me desafiei, saindo como filho caçula de casa. É verdade, muito longe de ser um exemplo de sacerdote, ser um modelo, estou na luta como vocês, de a cada dia buscar a santificação. Mas é uma alegria poder dizer obrigado, Senhor, por ter confiado em mim, porque o ser ordenado sacerdote nada mais é do que uma confiança de Deus na pessoa humana. Deus escolhe, consagra, capacita para o servir. E nessa dimensão vocacional, nós temos o Evangelho, e é por ele que eu quero começar. João Batista, é bom lembrar, o texto começa falando de João, mas se trata de João Batista, o primo de Jesus, que fez grandes feitos. Lembremos o tempo do advento, a voz que clama no deserto, aquele que gritava e preveio para preparar o caminho do Senhor. Ele era uma pessoa muito forte, e por ter sido de uma personalidade muito forte, ter marcado o seu povo, é importante perceber que o fim da vida de João Batista é o início do ministério público de Jesus, para que não haja confusão. João foi o primeiro a entender que de Deus é a bênção e ele o instrumento. Ele veio para preparar. Por isso ele disse: virá alguém, eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. É Jesus. E João leva muito a sério quando ele faz essa transição, não só de suas palavras, ele faz os seus discípulos que o seguiam passarem a ser discípulos de Jesus. Veja que coisa linda. 2 discípulos
estavam com João Batista. Acredito que eram discípulos fiéis, vejamos os nomes. E João aponta: eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus. Primeira dimensão, João, quem quer ser instrumento do Senhor, sempre está apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Identificar quem é o Salvador. Se estamos, e toda evangelização só tem um propósito: levar as pessoas a Jesus Cristo, e Jesus cada vez mais amado e conhecido. Então todo cristão tem que ser João, com a mão em riste apontando: eis o Cordeiro de Deus. Mas impressionante, eis o Cordeiro de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aqui não se trata de uma dicotomia que a segunda leitura vai tratar. Jesus na sua carne, Jesus como um todo, na sua alma, no seu psique, na sua vida, na encarnação, é o Cordeiro de Deus. O todo de Cristo é o Cordeiro. Guarde essa mensagem, eu vou usá-la daqui a pouquinho de novo. O todo de Cristo é o Cordeiro, da encarnação à paixão e ressurreição. Tudo o que fez, todas as suas atitudes, o seu falar, o seu agir, o que eu gosto em Jesus, o que eu não gosto em Jesus, se é que tem alguma coisa que alguém discorda, o todo do Cristo é o Cordeiro de Deus. Mais grave, e vamos suspender um pouquinho esse pensamento e sigamos. Jesus se volta e faz uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, ou pelo menos escutar do Senhor: o que você está procurando? Quando começa um ano que nós estamos aquecendo os motores, quando a gente faz uma virada, quando a gente vive várias emoções, às vezes a gente está atrás, correndo, que não sejamos cachorro que corre atrás de pneu de carro, né? Não tem futuro nenhum, tadinho do cachorro, late, se esbaforece à toa. Nós não podemos ficar correndo atrás de roda de carro, não. O Senhor vira e diz: por que vieste? O que estão procurando? A pergunta fale para você e para mim: o que você está procurando? Ei, vou perguntar de novo. A pergunta não é minha, é de nosso Senhor. O que você está procurando? O que você almeja? O que você busca? Meus irmãos, eu tenho comigo, eu não estou dizendo que pensar é poder, mas eu tenho refletido esses tempos, que quando a gente põe uma coisa na cabeça, eu não sei, eu tenho várias explicações, e não é aqui que eu vou explicar, que as coisas tendem a acontecer. Você já percebeu isso? Eu diria, porque o pensar também é rezar, um ponto. Segundo, porque dentro de nós parece que cria um dispositivo, que mesmo que seja uma coisa ruim, na primeira oportunidade parece que as coisas vão se ajeitando e acontece. Não sei se vocês já perceberam, eu tenho aprendido a cuidar muito o que eu falo, a cuidar muito o que eu começo a dizer, a rezar, porque tem acontecido. Isso é bom? É, mas também pode ser perigoso, porque se você tem no teu coração, vou dizer assim, você é uma pessoa, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender, porque a segunda leitura fala de fornicação. Você está bem casado, você está bem casada, você está bem resolvido, de repente no teu coração começa a brotar uma inquietação, e você está querendo aprontar, vou usar o linguajar, o vocabulário que todo mundo entende, você está querendo pular cerca, arrastar a asa, você vai achar uma panela. É impressionante, os pares se juntam, é impressionante como você vai criando e a coisa acontece. Então,
eu volto à pergunta: o que você procura? Se você se dispõe interiormente àquilo, aquilo vai acontecer. Jesus pergunta para eles: o que vocês procuram? Rabi, Rabone, mestre, onde moras? Jesus apenas disse: vinde ver. Eu diria que todos nós deveríamos, nessa pergunta de Jesus, saber que já existe um convite. Eu procuro o Senhor, venha ver. Não tem como explicar. Sendo bem sincero, quem aqui, e eu quero falar de modo geral, quem fez a experiência com Jesus, ou viveu um momento forte com Jesus, você tenta explicar, mas não dá. É igual, tem um ditado: ninguém sente a dor da gente. É verdade, não se iluda, meu filho. Você vai achar que os outros vão sentir tua dor, é mentira. Você se solidariza, você se compadece, mas a dor tua é tua, e pronto. A mesma coisa eu digo nas experiências espirituais. Não tem como explicar. E por mais que você tente passar a emoção, a pessoa parece que ela fica aqui, ó, meio stand-by, assim, parece que não entra. O dia que você viver uma experiência, mudou. Por isso Jesus responde de uma forma tão sadia: vinde ver. Eu diria que o Senhor está dizendo agora: faça uma experiência. Não é ano sai ano, não é uma repetição de fatos. Cada ano é uma oportunidade nova. Nos meus 23 anos de pátria, sabe Deus o que Deus vai me reservar? Deus sempre me surpreende. Eu não consigo surpreender a Deus, creio que no pecado, mas Ele é misericordioso. Mas Deus sempre me surpreende. Vinde ver. Mas percebe que a experiência desses dois foi produtiva. Foram onde ele estava. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, aqui a escola de André. Eu já falei da figura de um último profeta. Como é que era o nome dele? João Batista. Agora André. A escola de André é aquele que experimentou e anuncia. André, depois de ter visto Jesus, ele sai correndo falar para o irmão de sangue dele. Quem que era o irmão de sangue dele? São Pedro. Oh meu Deus, isso você sabe ou não sabe? Do irmão de sangue. Pedro, encontramos o Senhor. Imediatamente ele foi. E Jesus olha para Pedro e diz: tu és Quefas. A primeira leitura também fala de um encontro de Samuel. Samuel que por 3 vezes escuta um chamado. Por que sempre 3? 3 negações, 3 afirmações de Pedro. Tu me amas. 3 de Samuel, isso é bíblico. O 3 é a completa certeza do convite. 3 é a plenitude do convite. Por 3 vezes Samuel teve que lidar com o convite, a ponto de Samuel ir até Eli, e nem Eli sabia distinguir. Foi quando: eis-me aqui, Senhor. Impressionante o final do texto, que diz: Samuel crescia. Pedro cresceu ou não cresceu depois que encontrou Jesus? Samuel crescia e não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus. Que coisa linda! Nisso nos vem a segunda leitura. Vinde ver o que procuram.
Se procuramos o Senhor e queremos ver o Senhor, queremos seguir o Cordeiro de Deus, também temos que entender que somos chamados à santidade. Que se em Cristo não há separação, não há dicotomia, não há antagônicos, nem em mim nem em você, nós somos morada de Deus. Por isso que a segunda leitura vai dizer: se você peca na carne, você fica manchado na carne. Se você peca, ele diz aqui, se você peca com o corpo, você acaba tendo o pecado marcado no corpo, porque nós somos santuários de Deus. É por isso que nós temos que nos cuidar, nos preservar. Se queremos crescer, se temos que zelar para que nenhuma palavra, às vezes a gente é tão preocupado que uma migalha, já dizia um grande padre da igreja no antigo, Orígenes, tão preocupado com as migalhas da hóstia, e não nos preocupamos com as palavras que são derrubadas no chão, que não chegam ao nosso ouvido e nem ao nosso coração. Se queremos ser como Samuel, não podemos também deixar que a palavra de Deus caia no chão, pegarmos todas, porque toda palavra é proferida para mim e para você. Fugir da imoralidade. Quem quer seguir o Cordeiro de Deus, e ele diz: venha, experimente, tem que estar vigilante sobre a moralidade, pois a imoralidade leva ao pecado, e o pecado não nos faz templos do Espírito Santo. Queridos irmãos, a mensagem de hoje fica ecoando no coração de cada um de nós. Perguntas que você tem que dar a resposta. André fez a experiência e convidou Pedro a fazer. João Batista fez a experiência, mas ele convidou os 2 apóstolos a fazer. Ninguém faz a experiência pelo outro. Você reza pelo outro, você suplica, você pode fazer penitência para o teu filho, para a tua filha, para que tenha um encontro com Jesus. Aí entra a oração, mas esse encontro é individual e não é transferível. Ah, meus irmãos, feliz de nós se tivermos claro o que procuramos. Feliz de nós se aceitarmos o convite do Senhor: vinde e vede. Feliz de nós que, uma vez encontrado, possamos agir como André, encontramos o Senhor. Felizes somos nós se, como Samuel, não deixarmos cair nenhuma palavra do Senhor e crescer a cada dia na sua presença. Felizes seremos nós se formos como Cristo, imolados, purificados no Senhor Deus, no sangue do Cordeiro. Amém.